Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, começando um ano novo, e eu sei que quando se começa um ano, as pessoas planejam, fazem sonhos, e hoje o programa Louvor e Mensagem é dedicado exatamente a isso, como realinhar diante de Deus os nossos sonhos. Você vai ouvir uma entrevista inteligente e logo depois eu quero falar para você que está nos ouvindo sobre um ano novo, novas etapas, realinhando nossos sonhos diante de Deus. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos. Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no nosso bate-papo, eu estou recebendo o Raul Cerqueira. Ele tem um lindo testemunho de caminhada com Cristo, de libertação do alcoolismo, de drogas e de encontro real com Deus. E é sobre isso que nós vamos estar conversando aqui essa manhã. Tudo bem, Raul? Tudo bem, Claudete. Tudo bem. É um prazer estar aqui com você, tá? Agradeço muito a oportunidade que você está me dando de estar aqui junto com você nessa entrevista. Com certeza, o teu testemunho, eu tenho certeza que vai abençoar muita gente que está nos assistindo agora. Raul, para a turma conhecer um pouquinho como é que foi esse processo, quem era o Raul? Bem, eu era uma pessoa que tinha uma vida bastante normal, dentro do conceito de normalidade. Eu trabalhava, eu tinha uma família, eu tinha sucesso profissional, era dono de uma cadeia de restaurantes e tinha uma ascensão muito grande, com pouca idade. Eu tinha, na fase dos meus 33 anos, eu tinha já a minha vida definida no que se tem como uma definição de conquistas e estabilidades econômicas. Né? Mas já bebia de forma diferenciada do que as outras pessoas. Eu usava o álcool socialmente, mas de forma exagerada. Num determinado momento da minha vida, eu comecei a utilizar o álcool com mais frequência. Eu utilizava o álcool quase que diariamente, visto que eu tinha restaurantes, eu ia para minhas casas noturnas, eu tinha casas noturnas, casas de show, e lá eu utilizava o álcool com mais frequência e mais quantidade. Um determinado momento da minha vida, eu comecei a perder um controle sobre a minha vida, porque o alcoolismo é uma doença progressiva. Eu não sabia que era alcoólatra. Eu não tinha essa ideia. É difícil admitir, né? Muito. Até hoje, mesmo com todo esse conhecimento que a mídia bota aí em torno desse assunto, é a doença da negação. O próprio nega e a família do próprio também nega. Principalmente porque ainda se tem uma visão de alcoólatra daquelas pessoas que estão na rua, que estão, viraram... A mendicância. A mendicância e estão ao relento. E alcoólatra, às vezes, está dentro da nossa casa. Alcoolismo é uma doença que é progressiva, de terminação fatal e mata desmoralizando. E não escolhe classe social. Nem cultural. E nem nenhum tipo de diferenciação entre qualquer pessoa que seja, né, de poder ter um status maior ou menor. O alcoolismo é uma doença que a gente só vai saber que somos portadores dela depois que ela começa a fazer realmente, estrago. A perda do controle, do domínio da sua vida. Foi o que aconteceu comigo. Eu perdi o domínio da minha vida. Eu não tinha mais condições de cumprir o que eu falava, eu não tinha mais condições de ir nos compromissos aos quais eu tinha que ir, e aquilo foi me causando muitos problemas, visto, conforme eu disse no início, que eu era um empresário e tinha compromissos. Você perdeu tua vida financeira totalmente? Que ponto que você chegou? Bom, o alcoolismo me levou ao zero. Em determinado momento, eu perdi o meu casamento, perdi as minhas empresas, perdi tudo, porque, na verdade, eu diria até que eu não perdi, eu me fiz perder. Eu preferi trocar, eu estava tão insano que eu preferi trocar tudo aquilo para ir beber, sem que ninguém ficasse me cobrando ou me julgando, porque naquele momento eu já estava bastante comprometido, com o alcoolismo bastante avançado, e eu preferia que ninguém que tivesse relação comigo me visse daquela forma. Me deixa em paz, que eu quero ser o que eu sou. Exatamente. E você acabou chegando até a
ficar na rua? Sim, eu fui morar em alguns lugares que chamam hoje de hospedarias, que se paga para dormir, né? E eu não tinha um endereço certo durante algum tempo da minha vida. Eu fiquei vivendo dessa forma alguns anos, porque, na verdade, eu não tinha nem como financeiramente ter compromisso de pagar aluguel. Eu não tinha uma vida normal. Eu já estava totalmente insano. Dependendo até da caridade dos outros para comer. Eu tinha a ajuda de uma irmã que me dava uma ajuda bastante, assim, não grande, mas bastante importante para que eu pudesse ter uma certa sustento básico, mas que, na verdade, transformava-se até em também utilização para mim beber, porque o alcoolismo ele vai te tirando toda a noção de senso moral, ético, né? Você vai perdendo, vai ficando insano. E o que acontece também? Num determinado momento, eu comecei a ficar sem condições de gerir a minha própria vida. Nesse caminho, encontrei com um amigo que uma vez me encontrou num bar, à porta de um bar, e me disse que me conhecia e disse para mim assim: o que está acontecendo com você? Você está aí, eu estava muito mal vestido e mau aspecto físico. E ele aí começou a falar comigo, ele já era do AA, e me fez uma abordagem para que eu fosse com ele numa reunião. Para os Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos. E eu, assim, até querendo tirar um proveito ali daquela abordagem naquele momento, aceitei o convite dele para que ele falou: vou te dar um dinheiro aqui para você poder almoçar, ir lá, encontrar comigo e tal. Mas Deus começou a atuar na minha vida ali, independente de religião. Deus me tocou que eu não tinha força, nem vontade nenhuma, nem acreditava, nenhuma esperança que a minha vida fosse mudar. Mas ali começou a nascer uma presença de Deus na minha vida que eu nem sabia que isso estava acontecendo. Que era possível. Que era possível. E eu comecei a ir numa das minhas idas numa através do programa de 12 Passos, que é um programa de reformulação espiritual, de princípios espirituais. Você disse que você conseguiu estar sóbrio, você conseguiu reerguer sua vida profissional, Sim. Você, sua família, você casou outra vez, você passou a ter uma estrutura familiar, ou seja, tudo estava se arrumando, Sim. Mas faltava, tinha um vazio. Tinha. Que precisava ser preenchido por Jesus. Jesus fez toda a diferença na minha vida. Porque, na verdade, eu comecei a entender realmente que tudo que tinha acontecido comigo não tinha sido nada feito por mim, sim pela graça que ele teve por mim. Ele me deu de graça, porque eu não tinha nenhum merecimento em receber tudo que ele fez comigo para me parar de beber. Então, o meu encontro com Jesus me fez sentir um preenchimento interno, um amor que eu jamais imaginava que eu tinha dentro de mim. E eu trago isso como podendo levar para todas as pessoas que eu possa ajudar com relação ao alcoolismo, que através de Jesus, de Deus, com a presença de Deus na nossa vida, nós podemos acreditar que Ele pode tirar a obsessão do álcool da nossa vida. E tem te fortalecido Tem nisso, me fortalecido. E eu, indo para as reuniões de AA, eu posso levar isso para as pessoas e dizer para elas que funciona, né? Deus funciona na nossa vida para tirar de nós aquilo que nós não podemos tirar sozinho, verdade, né? Então Ele atua, Ele faz por mim aquilo que eu não posso fazer sozinho, né? O nosso grande ajudador. Ajudador. E o AA é a obra de Deus que faz com que eu conviva com os meus iguais, trocando ali experiências. E dando o teu testemunho pessoal Isso, de encontro exatamente. com Jesus, que está fazendo toda a diferença na vida do Raul. Com certeza, toda a diferença, toda a diferença. Raul, o tempo aqui passa um pouco mais rápido do que o normal. Com certeza. Não é? Foi uma bênção. Eu é que agradeço. Esse teu testemunho, eu sei que vai abençoar muitas famílias.
Eu sei que você está envolvido em palestras e se alguém quiser conhecer o Raul, vem aqui na Igreja Maranata com certeza. da Tijuca, você está aqui firme. À disposição, não é? No que eu possa ajudando ajudar. aqui os irmãos e que Deus te abençoe. Agradeço muito muito a oportunidade. Sei que você é bênção para muita gente. Muito obrigado, foi um prazer. Eu que agradeço e tudo isso é obra do Senhor, né, na Amém. vida da gente, né? Amém. Obrigado por tudo, tá? Amém. Então, amigos, vocês estão vendo um telefone aí na telinha. Ligue para nós. Nós temos um grupo aqui de voluntários para atender a sua ligação com muito carinho, para te dar uma informação de um endereço, até mesmo orar por você. Mas continue ligado, você vai ouvir agora uma mensagem sobre esse Jesus que fez toda a diferença na vida do Raul, pode fazer também na sua. Continue ligado. Meus amigos, um ano novo começa, não é verdade? E quando começa o ano, a gente traça planos. Uns fazem uma dieta, planejam uma dieta que termina daí a 3 semanas, na maioria das vezes. Outros fazem planos de fazer uma economia ou de fazer um curso. A verdade é que a nossa vida é sempre cheia de sonhos, de planejamentos, porque quem não sonha, não vive. Então você precisa sonhar. Sonhar é importante. Não, o importante é sonhar. Mas a gente precisa entender que nem todos os nossos sonhos se concretizam. Então, há momentos em que nós, que sonhamos, que pensamos, que planejamos, vemos fracassar no nascedouro aquilo que nós tínhamos sonhado. Eu queria contar para vocês a história de uma família muito especial. Uma família fora de série. Maria, José e o menino Jesus. Que família abençoada. Que família especial. Pois bem, eles tiveram de realinhar os seus sonhos. José era um carpinteiro. Deve ter feito um bercinho para Jesus, não é? E, num capricho, madeira clara, torneada, mas um pouquinho antes do menino nascer, eles tiveram que sair correndo da cidade de Nazaré e irem para Belém, porque havia um recenseamento e eles tinham que se recensear na cidade de Davi, e a cidade de Davi era Belém. Foi-se o plano do bercinho para o espaço. Eles tiveram que realinhar os seus sonhos. Chegando lá, não tinha lugar para eles na estalagem. Jesus teve que nascer num lugar simples, humilde. Em vez de bercinho bonito, uma manjedoura, um lugar tosco, num lugar onde havia o cheiro de animais, de cabras, de jumentos, de ovelhas. E assim que o neném nasce, o que acontece? Poxa, vamos voltar para Nazaré, o sufoco já passou, vamos recomeçar a nossa vida onde nós paramos, temos lá a nossa casa, temos a nossa profissão. Nada disso. Tiveram que sair fugidos para o Egito, tiveram que realinhar novamente os seus sonhos, porque Herodes ficou sabendo do menino, queria matá-lo, e os magos, por divina advertência, não contaram para Herodes onde estava o garoto. Resultado, Herodes ficou com raiva, mandou matar todas as crianças nascidas de 2 anos para baixo perto de Belém, e os comentaristas dizem que provavelmente entre 30 e 40 nenéns de 2 anos para baixo foram sacrificados por causa do egoísmo, do homem demoníaco que se chamava Herodes. Pois bem, a família foge para o Egito. Tiveram que realinhar os seus sonhos. 7 dias e 7 noites para uma mulher num puerpério imediato. Ela teve que ir para o Egito. Passaram lá provavelmente uns 2 a 3 anos antes de voltar para Israel. Sonhos que não se concretizaram, sonhos que tiveram que ser realinhados. Então, o que são sonhos? Sonhos são desejos, são planos que fazemos. Existe a diferença entre o sonho do sono e o sonho do desejo. O sonho do sono são ondas, que quando a gente dorme, a gente passa a ter ondas chamadas ondas REM, Rapid Eye Movement, que é o globo ocular fazendo um movimento rápido assim, é no momento em que a gente sonha. Eu não estou falando do sonho do sono.
Eu estou me referindo aqui ao sonho do desejo, daquilo que nós projetamos, que nós planejamos. Em primeiro lugar, sonhos podem dar certo, podem não dar certo, e nem por isso a gente deve atirar pedra em Deus, deve ficar com raiva de Deus. Ah, eu sonhei de entrar para a faculdade, eu sonhei desse emprego, de passar nesse concurso, não deu. Você precisa realinhar os seus sonhos. O que é que nós aprendemos com a família, dessa família maravilhosa, a família de Jesus? Nós aprendemos que nós podemos sonhar. Você, meu amigo, minha amiga, está começando 2016, sonhe, tem planos, mas deixe sempre um espaço para a soberania de Deus. Deus é soberano. Deus pode ter outros planos para a sua vida. A Bíblia diz assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Jesus lá no Getsêmani, mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. Então, queridos, nós precisamos submeter os nossos sonhos aos desejos de Deus, porque se os desejos de Deus não estiverem da mesma forma que os nossos desejos, nós vamos entender que Deus tem alguma coisa melhor para as nossas vidas. Então, sonhe, mas deixe um espaço para a soberania de Deus. Outra coisa, saiba lidar com a frustração. Muitas vezes a gente fica frustrado quando os nossos sonhos não se realizam, mas você precisa entender, quando os seus sonhos não se realizarem, que Deus é fiel, Ele conhece o melhor para nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que agem e que vivem segundo os seus propósitos. Então, não se frustre quando os seus sonhos, por algum motivo, não se realizarem. Maria, no Cântico de Maria, você sabe que Maria tem um cântico muito lindo. Entre as outras coisas que ela diz assim: a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Olha que coisa linda, Maria concluiu. A misericórdia de Deus se estende sobre as nossas vidas. Ainda que os nossos sonhos não venham a ser realizados, os sonhos de Deus podem se cumprir no meu e no seu coração e certamente será o melhor para nós. Outra coisa, no realinhamento dos nossos sonhos, quando os nossos sonhos não são realizados, a gente aprende. A gente aprende. Nós passamos a ser submissos a Deus. Deus nos dá um revestimento de humildade. Você se torna tolerante com os erros dos outros, perdoador, mais humano, mais condescendente com as coisinhas que acontecem ao seu redor, evita brigas, você passa a ser mais amigável, mais simpático. Quando os nossos sonhos são frustrados, Deus nos dá mais humildade e a gente aprende, nós nos tornamos melhores nos realinhamentos. Olha, uma coisa que faz a gente melhorar é criar filhos. Quando a gente cria filhos e tem filhos adolescentes, os nossos sonhos nem sempre se realizam. A gente sonha para o nosso filho que ele vai ser isso, ele vai ser aquilo, e ele vai ser assim, e o menino é totalmente diferente, não bate o que você queria com as coisas que ele quer, e a gente passa a ser mais humilde, mais condescendente, mais humano, mais perdoador. Os nossos sonhos nos tornam homens e mulheres melhores. Quando não são realizados, a gente aprende a ser um pouco melhor. Deus nos faz melhores. Outra coisa que a gente precisa aprender quando os nossos sonhos não são alinhados, nós precisamos realinhar os nossos sonhos, é que nós precisamos manter uma santa expectativa. Você precisa entender que pelo fato dos teus sonhos não terem sido realizados, Deus tem alguma coisa melhor para você. Nós não entendemos no momento. Há momentos que a gente não entende qual o motivo, por que aconteceu. Mas em vez de perguntar por quê para Deus, pergunte para quê. Senhor, que eu entenda, que eu aprenda, que dessa situação surja uma pessoa melhor lá na frente, que você mantenha uma santa expectativa. Conta-se de uma mulher que, quando estava próxima de morrer, ela pediu aos seus parentes para ser enterrada com um garfo e uma faca sobre o seu corpo.
Os parentes não entenderam nada. O que é isso? Enterrar você com garfo e faca? Por quê? Ah, porque quando eu vou em jantares e tem o primeiro prato, tem a entrada e o garçom vem recolher o prato, ele diz, mantenha o talher, porque algo melhor está por vir. Vem alguma coisa melhor ainda. Segure o garfo, segure a faca. Então eu quero ser enterrada com um garfo e com uma faca, porque algo melhor está por vir na minha vida. Eu vou passar a ter experiências com o meu Jesus numa nova dimensão. O Senhor está reservando para mim o melhor da festa, a minha promoção, o meu coroamento, a minha formatura de entrar na presença de Deus. Então, meu filho, mantenha uma santa expectativa quando você estiver precisando de realizar os seus sonhos. E para terminar, eu queria dizer que você precisa, quando Deus, por algum motivo que nem sempre é o Senhor, que faz com que os nossos sonhos não sejam realizados, a vida é cruel. Deus é justo, mas a gente precisa entender que a vida não é justa. A vida é cruel, a vida é pior para algumas pessoas. Para outras pessoas, a vida é mais tolerante, mais condescendente. A pessoa já nasce bem, já nasce bonita, já nasce com dinheiro, já nasce com saúde, já nasce num país como o Brasil. Você acha que nós aqui no Brasil não somos privilegiados porque nós não nascemos naqueles países de um frio terrível lá no Alasca, 50 graus, 30, 40 graus abaixo de zero, 6 meses praticamente sem ver o sol. Olha, nós somos privilegiados nessa parte. A gente aqui não valoriza a terra que nós nascemos, mas você precisa se deleitar no Senhor. A Bíblia diz isso, deleite-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Agrada-te tu, Senhor. Coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Que o ano de 2016 você separe uma parte do seu tempo para exaltar o nome do Senhor, para frequentar uma comunidade espiritual, alegre, que creia no Senhor, que valorize a Bíblia. E você tem visto os nossos endereços aparecendo aí no programa, faça-nos uma visita, venha estar conosco aos domingos, seus filhos vão ter estudo bíblico, sua esposa, você, vão participar de cursos de casais, de encontros de casais, de experiências com Deus. Olha, 2016 pode reservar para a sua vida, para a minha vida, algo muito bom. Não fale em crise. Eu sei que está havendo uma crise aí. Deus não está em crise. E Deus pode abençoar você e a sua vida. Você está vendo o telefone que está aparecendo aí na sua telinha. Eu sei que Deus pode abençoar você. Telefone para nós vamos orar por você, vamos colocar o seu nome na nossa relação de gente que nós oramos por essas pessoas, que nós podemos plotar e de alguma forma saber quem são. Você é muito bem-vindo entre nós. Eu queria terminar esse primeiro programa de 2016 desejando para você um ano abençoado, um ano cheio de experiências bonitas com Jesus, e eu quero orar com você nesse momento, meu querido. Vamos orar juntos? Pai querido, obrigado por este homem, por esta mulher que está assistindo esse programa. Eu te peço que tu o ajudes a realinhar os seus sonhos, caso ele tenha sido frustrado em algum plano, se algo não aconteceu do jeito que ele queria, que 2016 possa ser a reversão desse processo, que tu o abençoes, que tu permitas que ele entenda que os planos de Deus não são sempre os nossos sonhos. Ajuda-o a ter maturidade para entender a tua vontade, para ser fiel a ti, apesar do caminho não tão gostoso que ele está trilhando no momento. Ajuda-o a permanecer fiel, a ser um homem que valoriza as tuas coisas, que entende que o nosso Deus é um Deus de amor, que cuida de nós, apesar de nós. Obrigado por esse homem. Abençoa a sua vida, abençoa a sua família. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, no próximo sábado, neste horário. Deus o abençoe e eu quero me despedir de vocês. Eu sou o pastor Paulo César Brito, da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Até semana que vem, se assim Deus permitir. Até lá. Meus amigos, esta semana, depois do Natal, eu compus uma música falando sobre, afinal de contas,
o porquê que o Natal é importante para nós. Então eu queria cantar essa música para você que está me assistindo nesse momento no programa Louvor e Mensagem. Para ser Natal para mim, preciso entregar a minha vida. Meu Deus não quer de mim presentes ou dinheiro e nada mais. Para ser Natal para mim, eu devo é consagrar meu coração. Para ser Natal em mim, eu tenho é que amar o meu irmão. Natal, Natal, momentos de ternura sem igual. Nasceu Jesus na manjedoura, sombra de uma cruz. Quando Jesus nasceu, a natureza em festa se iluminou. Nascia o Salvador para libertar o povo da escuridão. Porque Jesus nasceu, nasceu com ele a minha salvação. Um hino de louvor eu quero entoar ao meu Senhor. Natal, Natal, momentos de ternura sem igual. Nasceu Jesus na manjedoura, sombra de uma cruz. Para ser Natal para mim, eu tenho é que seguir o seu caminho, sabendo que Jesus veio para morrer e nos salvar. Natal é se entregar, é permitir que Deus tenha o controle. Se for Natal em mim, a nova vida em Deus vai começar. Natal, Natal, momentos de ternura sem igual. Nasceu Jesus na manjedoura, sombra de uma cruz. Para ser Natal para mim, que seja Natal para você todos os dias de 2016. Amém.